Olá, tudo bem? Meu nome é Wesley Marim, estou aqui no Projeto X, o projeto que multiplica suas chances de aprovação, e vamos iniciar aqui o estudo sobre os regimes totalitários. Amigo, isso vai ser extremamente importante para você, por quê? Eu quero que você entenda que vai ser por causa dos regimes totalitários que lá na frente você irá gerar a Segunda Guerra Mundial. Tudo bem? Olha só a ideia, regimes totalitários, olha o nome. Total, ou seja, é nesse momento que você vai basear o seu governo em quê, galera? Em ditaduras. Uma única pessoa controlando o quê? Todo o poder. Gente, como vai se dar isso? E o porquê vai se dar isso? Galera, antes de entendermos um todo sobre os regimes totalitários, nós temos que entender os antecedentes. Quais foram os antecedentes? Meu amigo, você já estudou a Primeira Guerra Mundial? Você tem que entender que é nesse momento que você vai ter o famoso pós-Primeira Guerra Mundial. E eu quero que você entenda que esse pós-Primeira Guerra Mundial pode ser chamado de período entre guerras. E o período entre guerras vai de 1918 até 1930 por aí. Por quê? Quais são os principais fenômenos que acontecem nesse momento? Revolução Russa, crise de 29 e a ascensão dos regimes totalitários. Eu quero que você entenda que principalmente que vai ser por causa da Revolução Russa é formação ou consolidação do que, galera? Da esquerda como agora, como o quê? Como um sistema político, ou seja, nesse momento que o socialismo vai se consolidar no poder. E também vai ser por causa da crise de 29, estou falando do quê? Da crise do sistema liberal, ou seja, na crise do liberalismo, não intervenção do Estado na economia. Eu quero que você entenda que vai ser por causa da crise de 29 e principalmente com o crescimento da esquerda que agora cada vez mais a burguesia irá ficar com medo. Por que ela vai ficar com medo? Gente, só você pensar. Cada vez mais as pessoas estavam imaginando a Revolução Russa. Ou seja, cada vez mais o povo estava vendo a União Soviética com outros olhos. Por quê? É a primeira vez que o povo consegue entrar no poder e consolidar como um regime de governo. E agora a burguesia fica com medo, por quê? Já pensou se esse ideal se influenciar a Europa? Automaticamente o que vai acontecer? Você vai ver que agora, para conter esse crescimento, a galera vai apoiar o quê? Tais regimes. E quais são as características? Meu amigo, olha aqui, ó. Eles são autoritários, ou seja, eu quero que você entenda que vai ter uma única pessoa o quê? Controlando esse poder. Militarismo, ou seja, eles vão utilizar a expansão militar para concretizar os seus ideais de expansão. Anticomunistas, por quê? Eles não apoiavam o regime de governo, e isso já caiu na prova também. Eles são anticomunistas e antiliberais. Por que antiliberais? Eu quero que você entenda que vai ser por causa do liberalismo econômico que você gera o quê? A crise de 29. E vai ser por causa dessa crise de 29 que a Europa vai entrar em quê, galera? Vai entrar em uma crise econômica. Então, principalmente, eu quero que você entenda que a Alemanha e a Itália, nesse momento, que irão representar esses dois países totalitários, eles irão falar o quê? Vai ser por causa da crise de 29 que tanto a Itália quanto a Alemanha caíram. Logo, eu tenho que ser o quê? Antiliberal. Gente, nacionalismo, por que nacionalismo? Criar uma ideia de identidade nacional. Você vai ver que é nesse momento que eu preciso cada vez mais falar o quê? Que o povo, que a população tem que estar o quê, gente? Comigo. Olha aqui, censura também. Eu vou, criticar ou eu vou acabar com qualquer um que fosse contrário a quê? Ao meu regime. Unipartidarismo. Ora, gente, se eu sou um cara autoritário e se eu sou um cara antiliberal, tanto da forma política quanto econômica, eu vou querer alguém controlando o poder junto comigo? Lógico que não. Então você vai ver que vai ter um único partido controlando toda aquela gestão política daquela região. Culto ao líder. Por que culto ao líder? Gente, eu vou ter que amar o meu líder. Você vai ver que o meu líder está acima de tudo. Intervencionismo. Quando eu falo intervencionismo, estou falando no intervencionismo o quê? Econômico. Se lembra lá do antiliberalismo que eu expliquei para você? E agora, totalitarismo. Já expliquei isso daí. Vai ser quando agora uma única pessoa está controlando o quê? Todos os governos. Tudo bem? Gente,
E agora eu quero que você entenda uma coisa. Existiram vários governos totalitários, os principais, tá? Que depois você vai ver: Espanha, Portugal, Alemanha e Itália. E nós iremos falar da Alemanha e da Itália, principalmente da Itália. Galera, por quê? Eu quero que você entenda uma coisa. Vai ser por causa, principalmente da Itália, que agora os italianos irão formar o que a gente chama de totalitarismo, de corporativismo, e você vai ver que vai ser por causa dessa criação que você vai influenciar os outros países. Um exemplo: o Brasil, na época do tio Getúlio Vargas, Estado Novo, ele vai utilizar a influência da ditadura italiana no Brasil, dentre outros, tá? Mas eu quero que você entenda que o fascismo não se formou do nada. Opa, hoje eu quero ser fascismo. Tchupá! Não é assim. É todo um processo. Primeiro, galera, fascismo te lembra o quê? Fácil. Fácil em italiano é o quê? Feixe. Feixe seria o famoso machado italiano. Por quê? Olha só como é que é importante você estudar história. Você vai utilizar o passado para concretizar o quê, gente? O seu presente. Por quê, gente? Olha só, eu quero que você entenda que o machado italiano, ele representava o poder do imperador. E em torno desse machado existiam feixes. O que seriam feixes? Pequenas tirinhas de madeira. E qual é o significado disso? Que em torno do imperador existia uma sociedade, que essa sociedade o que, gente? O apoiava. Quer ver um exemplo? Mas como eles irão fazer isso? Como eles irão consolidar? Gente, o fascismo não surgiu assim do nada, como eu já expliquei. Você vai ver que muitos deles, isso é uma visão do Leandro Konder, no seu livro Introdução ao Fascismo, que ele fala muito bem o seguinte: você vai ver que eles irão utilizar o discurso da esquerda para o quê? Para que a população fizesse o quê? Para que a população o apoiasse. E é nesse momento que o Mussolini, que foi ex-integrante do Partido Comunista Italiano, ele irá fundar o partido o quê, gente? O Partido Fascista, como é chamado também? Camisas negras. E esses camisas negras eram os adeptos do fascismo e eles compunham boa parte da população nesse momento. E outra, eles também tinham apoio do que, galera? Da elite. Como assim, Wesley? O fascismo ele vai utilizar a esquerda para poder entrar no poder, mas eles são de esquerda? Não. Isso daí é para ganhar o apoio da população. A elite já sabia disso e automaticamente a elite vai apoiar isso, para impedir o avanço dos comunistas aonde? No poder. Tudo bem? E agora, você vai ver que cada vez mais o fascismo está o quê, galera? Está crescendo. E eu quero que você entenda que inicialmente eles irão vencer no parlamento. Eles irão colocar boa parte do partido fascista onde? No parlamento. E agora um exemplo, você vai ver que eles irão fazer a famosa Marcha sobre Roma. O que é Marcha sobre Roma? Será 50 mil camisas negras, olha aqui, ó, 50 mil camisas negras marchando para fazer o quê? Para tentar colocar Mussolini no poder. E vão conseguir? Vão. É nesse momento que o Mussolini vai se tornar o quê? Primeiro-ministro. E 3 anos depois, o que ele vai se tornar? Ele vai se tornar o Duce. O que é isso, gente? Duce? Supremo. Ou seja, eu quero que você entenda que ele vai consolidar o seu poder autoritário e, olha aqui, ó, volta para cá, corporativista. O que é o corporativismo? Gente, você vai ver que o socialismo ele baseia principalmente numa sociedade sem classe. Quando ele fala sociedade sem classe, ele está falando de uma sociedade igualitária. E na visão do Mussolini era isso? Não. Ou seja, ele, na visão dele ele falava o seguinte, que não existiria uma sociedade com classe. Não existiria. Mas toda essa sociedade deveria estar o quê? Obedecendo quem? A um líder. É nesse momento que, para entrar no poder, ele vai ter o apoio
para consolidar isso, o apoio da OVRA. Quem é a OVRA? A polícia secreta, junto com a burguesia. Porque a burguesia irá financiar a entrada dele no poder. E eu quero que você entenda que vai ser por causa desse ideal que ele vai consolidar a Carta del Lavoro. E essa Carta del Lavoro vai basear-se no quê, gente? Na Constituição fascista nesse momento, aonde ele vai consolidar no que a gente chama de corporativismo, como eu já expliquei para você, sobre esse ideal que, gente, sem classe, mas só que apoiando quem? O líder. Tudo bem? E finalmente, galera, presta atenção aqui, eu quero que você entenda. Ó, é nesse momento que você tem o famoso Tratado de Latrão. Por quê? Eu quero que você entenda lá, vamos voltar um pouquinho, Império ou Itália. Naquele momento a Itália não era um país no século XIX. Você vai ver que no século XIX a Itália vai se formar como um país. Por quê? Você vai ver que o patrimônio de São Pedro, como é chamado agora de Vaticano, ele não pertencia à Itália, mas pertencia a quem? À Igreja Católica, tá? E você vai ver que vai ser no ano de 1871 até no ano de 1929 que o Vaticano não reconhecia a formação da Itália. E só vai ser por causa do Mussolini, com o Tratado de Latrão, aonde a Igreja Católica vai apoiar quem? O Estado italiano. Por quê? Você vai ver que a Igreja Católica não apoiava o comunismo. Por quê? O comunismo prega sobre o quê, gente? O comunismo prega sobre o fim da Igreja. E agora, para unir forças, o que vai acontecer? Você vai ver que o Estado italiano fascista vai dar apoio à Igreja Católica e assim vice-versa. Por que isso é tão importante? Porque agora, quando você tem esse apoio, o que vai acontecer? Você vai ver que Mussolini vai doar aquele território e agora vai ser chamado de quê, gente? Vaticano. Por que isso é tão importante? Porque você vai ver, e agora eu quero que você entenda o porquê da Itália, tá? Porque a Itália é um local, mas dentro da Itália existe uma coisa chamada Vaticano. E o Vaticano é o quê? Um país dentro da Itália. Tudo bem? E agora eu vou consolidar o ensino religioso. Tudo bem até aí? Galera, olha só, e eu quero que você volte para cá. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. E é nesse momento que nós teremos o quê? O nazismo. Gente, por que o nazismo é tão importante? Porque você vai ver que vai ser por causa do nazismo, principalmente, que você lá na frente vai consolidar a Segunda Guerra Mundial. Quais foram os motivos? Gente, tem como a gente falar de período entre guerras sem falar da Primeira Guerra Mundial? Claro que não. Eu quero que você entenda que vai ser no ano de 1918 a 19 que você vai ter o Tratado de Versalhes. E o Tratado de Versalhes fala sobre o quê? Eu vou humilhar a Alemanha. Você vai ver que a Alemanha, mesmo derrotada após a Primeira Guerra Mundial, ela vai ter que pagar inúmeras indenizações. Ela vai devolver Alsácia e Lorena para a França. E eu quero que você entenda que vai ser por causa disso, vinculado à República de Weimar, você vai gerar o quê? Uma crise econômica. Por quê, gente? Por que isso é tão importante? Porque você vai ver que a República de Weimar não estava conseguindo, como é que eu posso falar para você? Não estava conseguindo reunificar, ou seja, ela não estava conseguindo organizar as suas despesas devido à grande crise econômica que ela tem. Um exemplo, você vai ver que para a população comprar um pedaço de pão, eles deveriam levar um carrinho de mão cheio de dinheiro para pagar um mísero pedaço de pão. E é nesse momento que vai ter um cara que vai se ascender e cada vez mais ele vai conseguir o apoio da população. E quem é esse cara? Vai ser principalmente um cara chamado Adolf Hitler. E o Adolf Hitler, ele não vai iniciar no Partido Nazi. Eu quero que você entenda que o nome do Partido Nazi é o quê? Partido Social Democrata. Que naquele momento o Partido Social Democrata é um partido tipicamente de esquerda. Ou seja, olha aí, eu vou utilizar a ideia socialista para ter o apoio de quem, gente? Da população. Por que isso é tão importante? Porque agora você vai ver que quando tem a formação ou quando tem a ascensão desse cara chamado Hitler, você vai ver que agora cada vez mais o Partido Nazi vai começar a ter o quê, galera? Vai começar a progredir, vai começar a crescer. Quer ver um exemplo? Antes do Hitler, você só tinha aproximadamente 500 integrantes. Depois dele, você passa a ter quase 1 milhão de integrantes. Ou seja, você vai ver que vai ser por causa desse cara que agora você vai ter a criação dos camisas pardas.
como podem ser chamados também sessões de assalto. E agora você vai ver que cada vez mais o Hitler está em ascensão, ele está crescendo, ele está ganhando poder. Por que isso é tão importante? Porque agora, quando ele tem o apoio da elite, ele vai tentar também fazer o que chamamos de putsch de Munique. O que é putsch de Munique? É nesse momento que o Hitler vai tentar entrar no poder, vai tentar fazer um golpe de Estado. Vai conseguir? Não, e ele vai ser preso. E é dentro da prisão que ele vai escrever um livro chamado Mein Kampf, ou seja, Minha Luta. Ou seja, ele vai começar a escrever as diretrizes ideológicas do Partido Nazista. Por que isso é tão importante? Porque, olha aqui, ó, ele vai pregar sobre o antissemitismo, morte aos judeus. Por quê? Isso é uma visão da filósofa chamada Hannah Arendt, no seu livro As Origens do Totalitarismo. Ela fala que o Hitler, ele era extremamente antissemita, porque na visão do Hitler, tá, foram os judeus que destruíram a Alemanha, porque os judeus, eles eram banqueiros nesse momento, alguns deles, não eram todos, mas você vai ver que vai ser por causa desses empréstimos que cada vez mais a população não conseguia pagar, e também junto com isso o governo não conseguia pagar esses banqueiros, e automaticamente você vai ter uma quebra. E agora ele vai utilizar também o que, gente? O que chamamos de espaço vital. Como assim espaço vital? Tá? Isso já caiu até em algumas provas. Tá? O que vai acontecer? É nesse momento que o Hitler vai falar o quê? Todos os territórios que já pertenceram à Alemanha, o que vai acontecer? Eu irei o quê, gente? Invadir novamente. Tudo bem? E agora, eu quero que você entenda que vai ser por causa da crise de 29 que isso irá o quê? Ser consolidado. É nesse momento que o Partido Nazista vai criar laços, vai ser poderoso e agora vai entrar no poder, e vai ser no ano de 32 que o Hitler vai se tornar chanceler, e ele só vai se tornar chanceler com o apoio de quem, gente? Da elite. E agora ele irá fazer o Reichstag. O que vai ser o Reichstag? Ele vai queimar propositalmente o parlamento para culpar quem? Os comunistas. E agora, quando ele culpa os comunistas, ele irá fazer uma ditadura totalitária, e agora cada vez mais ele vai ter poder e ele vai acabar com seus opositores. Como ele vai acabar? Criando agora as duas forças, SS, seções de segurança, que vai ser o que? A polícia secreta do partido, e a Gestapo, polícia secreta do Estado. Por que isso é tão importante? Porque agora você vai ver que para se consolidar no poder, ele vai acabar com qualquer um que fosse opositor dele. Porque é nesse momento que ele irá fazer a noite dos longos punhais ou das facas longas. Ou seja, vai ser nesse momento que aproximadamente 5.000 alemães são mortos por ele. E automaticamente, o que vai acontecer? Ele vai acabar com os partidos, com os sindicatos, que eram tipicamente o que, gente? De esquerda. E agora, em 33, ele vai criar o Terceiro Reich. E agora, olha aqui, gente, em 1934, ele irá se tornar Führer, ou seja, ele vai ter o poder supremo. Tudo bem, meu amigo? Obrigado por tudo e um abraço aí, tá?